Disseram bom dia, que a paz do Senhor esteja em nosso coração. Amém. Desejamos um santo sábado para os irmãos que ainda não cumprimentamos. Eu moro do outro lado do mundo, lá eu moro em Guarulhos. Acordei às 4h30 da matina e o friozinho tá bom, né, irmãos? Graças a Deus, né? A Bíblia diz pra gente dar graças com tudo, não é verdade? Tá frio, ai que gostoso, né? A gente vai ficar mais elegante, né? Tá calor, ai que bom, né? Vai, a gente fica com uma roupinha mais leve, né? Ah, tá chovendo, ai que maravilha, né? Vai vir comida na minha mesa, né? A chuva é bom, né? É, né? E, enfim, irmãos, qualquer temperatura, a Bíblia fala pra gente dar graças, né? Tudo dá graças. Eu estava olhando o quadro de vocês aqui, eu fiquei um pouco preocupada, viu, irmãos? 35 pessoas matriculadas e 8 estudando a lição. Isso aí é verdadeiro, isso, irmãos? É mesmo? Quem que é o secretário aqui da Escola Sabatina? Quem que é o secretário? O diretor? Quem é o diretor? Diretor? Ah, você? É verdadeiro. Tá bom isso aí, irmãos? O quadro aí? Eu passo no quarto, só que às vezes alguém pode esquecer de anotar, estudar, vai esquecer. No apontamento. Isso aí é verdadeiro. E aí, que os irmãos acham? A igreja está indo bem? Espiritualmente? Isso é o reflexo da igreja, viu, irmãos? Isso aqui é eu costumo dizer que é o termômetro. E eu prego muito por aí, irmãos, que igrejas grandes, por exemplo, eles não têm mais quartos, sabia? Não tem mais quartos comparativo. Eu passei tiraram para começar, acho que mas isso aí vai continuar. o negócio tá feio, viu, irmãos? Olha isso aqui. E para mim, irmãos, a lição de escola sabatina é o mínimo que você pode fazer. Não é verdade? É verdade. Se eu não estudar uma lição, irmãos, olha, melhor eu pegar uma pedra e amarrar no pescoço e me atirar no mar, né? Porque, para mim, irmãos, eu que sou adventista há 49 anos, essa lição é muito fraca. Eu gosto de cavar fundo, legal, a gente precisa pegar patriarcas e profetas, né? Cavar fundo, senão eu não vou entender o pensamento de Deus. Então, irmãos, eu acho que a gente tem que acordar, viu? Porque a mornidão está penetrando as nossas igrejas e nós estamos, parece que, cambaleando, né? Vamos indo para o céu aí manquejando, né? Como diz a serva do Senhor. E, irmãos, eu acho que é o mínimo realmente, né? Uma lição de escola sabatina. O título geral da lição eu quero. Título geral. Qual é o título geral? Não é o de hoje, não é dessa semana. Vai ver o título, só está com a lição na A lição de Jó é a história de universo. A lição de Jó. Figuras nos bastidores. Irmãos, deixa eu, antes de eu começar, eu só quero contar uma experiência para vocês, tá? Que quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, né? O Senhor dirige a nossa vida de tal maneira que é uma bênção mesmo, né? Tudo acontece para a glória dele. Eu, no mês passado, acho que foi o mês passado, ou retrasado, eu preguei na igreja de Campo Limpo, não, Campo Limpo acho que foi sábado, na igreja de Várzea Paulista. Quantos conhecem lá? É aqui mais ou menos, para essas bandas, né? E eu havia marcado, eu marco sempre a programação 3, 4 meses antes, eu marco de manhã e depois o J à tarde, né? Quando eu cheguei lá, tal irmão falou, Jaci, eu sinto te dar uma notícia chata, mas não, você não vai poder fazer o J porque o pastor está fazendo um batismo na central, e a maioria das pessoas vai para lá. Então vai fazer o quê? Vamos cancelar, né? Eu fiquei chateada assim no começo, né? Eu gosto de fazer o trabalho completo. Aliás, o trabalho completo é de manhã à tarde, domingo à tarde culinária e domingo à noite é de prego. A gente ia fazer isso, né, irmão? A gente ia fazer isso, ia fazer a culinária amanhã, né? Mas vai ter uma filha na fé que vai se casar. E eu, infelizmente, eu tenho que cancelar, mas nós vamos devendo, viu, irmão? A culinária. E eu fiquei assim chateada, falei, puxa vida, eu queria tanto fazer esse jantar, mas tudo bem. Olha, irmãos, como Deus dirige as coisas, né? Eu fiquei impressionada aquele sábado. Aí estávamos na parte da tarde, eu, a Maria, que fez em casa dela, né? A Maria Montoya, não sei quantos conhecem, São de Várzea, né? E veio uma senhora do lado da rua, amiga também da Maria, começamos a conversar, aí eu li a letra da comecei a pregar para elas. De repente, irmãos, eu vejo um senhor alto, de chapéu, com a mala na mão, passou pela gente, foi para lá, daqui a pouco ele voltou. Ele falou, olha, eu estou procurando uma construtora aqui, que o meu primo trabalha
vocês conhecem uma construtora assim, assim, assim? A Maria não se lembrou, mas a senhora da frente falou, olha, naquela casa verde, naquele quarteirão, tem um senhor lá, uma família que tem uma construtora. Aí ele contou o seguinte, irmãos, que ele mora em Dourados, olha só, presta atenção nessa história, ele mora em Dourados, Mato Grosso do Sul, levou a esposa no Hospital das Clínicas para operar, não sei, parece que era câncer, e ela veio com um acompanhante e ele queria voltar com a esposa. O ônibus ia sair meia-noite e meia. Mas só que o ônibus só leva 2 pessoas, né, para outro estado, não leva 3. E ele queria ir, mas não podia. E ele falou, eu só estou com R$2 aqui no bolso. Aí ele pegou a dona Flávia, tenta naquela casa lá, ele foi lá, chegou lá, a família não estava, ele bateu. Aí a dona lá que estava conversando, ela falou, já sei, a família, eles têm uma chácara, não sei aonde, acho que eles devem estar lá. Aí ele voltou outra vez com a Maria, passou pela gente, conversou com a senhora lá, a vizinha, ela falou, olha, aqui nessa rua, parece que tem uns parentes deles, você não quer ir? Aí fomos todo mundo, todas as pessoas que estavam conversando lá, nós fomos junto com ele. Chegou lá o homem, ligou para cá, para lá, para ver se alguém sabia desse primo dele que trabalha nessa construtora aí. E olha, irmãos, ninguém sabia nada desse rapaz. E agora? Veja, irmãos, né? Ele veio de Dourados, Mato Grosso do Sul, passou pelas clínicas, olha as coisas de Deus, né, irmãos? Aí ele até queria pagar o telefone que o homem fez lá e o senhor falou, não, mas o que é isso? Aí eu falei, o senhor não queria tomar um copo de água e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, vocês são cristãos? São de alguma igreja? Ou evangélico? Não sei, uma coisa assim. Eu falei, nós somos adventistas sétimo dia, não a senhora da frente, eu e a Maria. Ele estendeu a mão e falou, bom sábado, irmãos. E ele falou que, aí quando começou a falar dos desbravadores e tal, eu falei para a Maria, esse homem é sincero, está falando a verdade, viu? Você viu uma postura do homem muito correta, né? Irmãos, ele ficou numa alegria que vocês não imaginam. E aí, conversa vai, conversa vem, ele falou, eu preciso voltar, ele falou, mas eu agora estou numa situação, estou com R$2 no bolso. Deixa eu cumprimentar ele. Pode ser fácil. Bom dia, viu? Deus abençoe o senhor, viu? Fica à vontade, tá? Seja bem-vindo. Então, irmãos, olha só as coisas. E eu falei assim, o senhor não quer que eu faça uma vaquinha aqui? Vamos fazer uma vaquinha para... sim, eu perguntei, quanto que é a passagem? Ele falou, R$127. Eu falei, vamos fazer uma vaquinha aqui e nós vamos levantar esse dinheiro para o senhor aí. Os irmãos sabem quanto que deu a vaquinha que nós fizemos lá? R$180. Irmãos, as lágrimas vertiram daquele irmão lá. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, ele levantou os olhos e falou, meu Deus, que Deus maravilhoso é esse que eu sirvo, que Deus de poder. E nós começamos até a chorar também, porque, né? Os irmãos imaginem essa história. E mais, irmãos, e mais. O irmão Clóvis, né, em cuja casa eu estava, a esposa da irmã Maria, descobriu parentes lá, ele falou todos os nomes dos parentes de lá, de Dourados lá. Irmãos, eu fico emocionado, saber como Deus dirige. Esse homem veio de Mato Grosso do Sul, Dourados, irmão. Foi parar naquela rua, eu não fiz o JA, irmãos, eu era para estar no JA naquela hora lá. Para salvar uma alma sincera, né, que estava precisando. Irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Amém, 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 né? Deus é Pai, vai dar graça. Então, irmãos, a gente fica feliz de ter esses encontros, né? Casuais, mas de tamanha importância para ele, irmãos, aquilo foi. E olha, irmãos, veja a sinceridade dele. Eu falei assim, olha, nós vamos providenciar um lanche para casa da irmã Maria, sabia que é um pão integral lá, nós vamos pão integral e umas frutas para o senhor levar de lanche. Ele falou, não, ele falou, não precisa porque o hospital já proveu. Olha, a sinceridade desse homem, né? E eu sei que estava, não, quero mais, né? Então, irmãos, glória a Deus por isso, né? A gente fica ali, irmãos, eu queria ficar aqui o dia inteiro, viu? À noite, parar para... A gente ama esse Brasil.
bênção para contar, né? Na quarta-feira a gente parece que só vem aqui contar as mazelas, né? Mas Deus tem muita bênção, né, irmãos? Aqueles que andam nos caminhos do Senhor são pessoas realmente abençoadas. Bom, vocês viram que a lição está falando dos bastidores. Nós estamos estudando umas figuras, irmãos, que você talvez passou por cima, já leu, né? Tem uma aí que vai estudar agora logo, aí, uma esquisita aí, que aparentemente, né, não são nada, mas que desempenharam um papel importante na história. Figura dos bastidores. O que é um bastidor, irmãos? É alguém que trabalha lá por trás, né? Ou eu diria, ela fica lá com os controles remotos. Eu estive pensando no caso da Dilma, viu, irmãos? Quando eu recebi essa lição, né? Estava pensando agora que ela foi eleita, né? Eu acredito que ela vai ser um pouquinho de marionete, porque quem vai ficar atrás dos bastidores, tenho certeza, vai ser o Lula. Que ela é filha dele, né? Não tem nada de política, viu, irmãos? Detesto, odeio política. Democracia, demônio, né? Demônio. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu acho que o Lula vai trabalhar atrás dos bastidores lá. Aliás, ele foi convidado, irmãos, para ser secretário da ONU, se vocês quiserem saber. Onde chegou o Lula, né? Mas nós temos que orar, viu, irmãos? Porque as coisas estão acontecendo. No ano 2012 para lá, vamos ter muitas surpresas. A semana passada veio uma família na igreja que eu fiz programação da Zona Leste. E ela tem uma irmã que é católica roxa, né? E ela estava na missa poucos dias atrás e o padre falou que o Papa mandou um aviso para os irmãos lá, para a comunidade, que 2012 vai ser um ano de muitas surpresas, que os fiéis se preparam. Nós já sabemos, né? Então, irmãos, leia, estudem, orem, tá vendo? Próprios fiéis. Agora os irmãos imaginem que vai estar reservado para nós aí, vai pôr os barbinhos no olho aí, né? Bem, e nessa semana a gente estudou mais um personagem, né, que está atrás, lá nos bastidores, né? Quem foi essa pessoa? Abiatar. Quem era Abiatar? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta antes dessa. Qual era a função de um sacerdote? Ele era um sacerdote. Qual era a função? O que um sacerdote fazia? Hein? Vocês que estudaram a lição aí, o que um sacerdote? Por isso que é bom cavar fundo, né, irmão? Ele era o quê? Um conselheiro? O que mais? Mediador entre Deus mais que mediador. E o sumo sacerdote, né, era aquele que entrava uma vez por ano do santo para o santíssimo, né? E ele então estava diante da arca dos 10 mandamentos e oficiava lá diante dele. Era realmente, ele fazia intermediação entre o povo e Deus, né? Os irmãos vejam que responsabilidade. Ele era um juiz também, né? E os irmãos sabem que os sacerdotes, eles que diagnosticavam a lepra, sabia disso? Olha, a lição não está falando, não. Mas a gente descobre que a gente estuda, né? Viu, irmão? Olha, irmãos, que privilégio e responsabilidade. Se a pessoa tinha suspeita de lepra, ela ia no sacerdote, né? E ele ia saber se era, se não era. Quando estava curado também. Aí depois de curado, o que o sacerdote, Jesus vai lá e mostra-te ao sacerdote. Olha, irmãos, que coisa, hein? E hoje os pastores nossos, que são dirigentes, né? Pastores do nosso rebanho, eles também deviam ser médicos, ou pastores, ou sacerdotes da alma e do corpo, viu? A maioria só é da alma, só é espiritual, só prega, né? Mas pastor, irmãos, devia ser sacerdote do corpo também, devia saber tratamento natural, irmãos, vixe, pastor que faz isso, ele tem 10 vezes mais sucesso que um pastor que só prega e pastoreia as igrejas. Pois não. Naquele Fernando Iglesias, ele emagreceu muito, né? A médica disse pra ele que ele estava doente. Lógico, a gordura toda não estava servindo para ele mesmo. Depois que ele resolveu emagrecer. Glória a Deus, né? Parabéns, né? Porque tem que acordar, né, Roberto? Tem que acordar porque as coisas vêm por aí. E esse sacerdote, irmãos, tem algumas peculiaridades que nós vamos estudar, né? Mas será que o sacerdócio parou por aí, irmãos? E você, o que você é?
Hein? O que você é hoje, hein? Hein? Quer ler para mim? Quem quer ler para mim o verso 1? Vamos ver o que você é. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha. Então você é o quê? Oh. Por que Deus amou Jacó, irmãos? Vocês sabem por quê? O nome Jacó quer dizer patife enganador. O nome dele já quer dizer enganador, né? Mas por que Deus amou Jacó? Perdoou até o pecado dele, né? E os irmãos conhecem bem essa, lutou com Deus. Por que os irmãos sabem? Por quê? Porque Deus amou Jacó e transformou ele em Israel. Por quê? Porque, irmão, Jacó queria a bênção que o irmão jogou fora. A bênção da primogenitura. O primogênito na época, ele é que dirigia os cultos, ele era o sacerdote do lar. Entendeu? E o irmão dele só jogou fora aquilo lá, vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, né? E às vezes nós também vendemos, né, irmãos, a nossa primogenitura, nosso privilégio, né? Eu estava ouvindo uma irmã que estava pregando ontem, e ela falou que povo privilegiado que nós somos, né? Nós temos a melhor mensagem de saúde, né? As melhores músicas, as melhores escolas, né? Mas parece que a gente só pagou, tá tudo bom, né? A beleza, tô salvo, parece que se dane, né? É assim que funciona. Irmãos, olha, é um privilégio muito grande eu ser sacerdote da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, né? Privilégio, irmãos. E é uma responsabilidade, né? Então vamos entrar logo na sessão, né? Então vamos lá. Mentira e tragédia. Olha que a mentira faz, irmãos. A gente fala que a mentira tem perna curta, né? Olha que coisa, irmãos. A gente tem que tirar assim, lições disso aqui, irmãos. Para a gente não fazer igual, né, irmãos? Não é verdade? Tudo que a Bíblia diz é para o nosso bem, né? Para o bem dos que amam a Deus, né? Se os irmãos estudaram Samuel 21, 22, né? Os irmãos vão responder algumas perguntas. Vamos ver, vou testar vocês aqui, ver como é que vocês estudaram essa lição. Qual foi a mentira, né? Que Davi contou a Emelec. Quem era Emelec, irmãos? Pai de Abiatar. Sacerdote, né? Por que Davi estava fugindo de quem, irmãos? Hein? Hein? Davi estava fugindo de Saul. E aonde ele foi parar? Ele foi se refugiar onde? Aonde? Na casa do que, irmãos? Lá no santuário onde Aimeleque oficiava como sacerdote. E quando ele chegou lá, o sacerdote levou um susto, né? Davi, né? Nossa, Davi, você é aqui? O que você está fazendo aqui? O que é a mentira que ele contou, irmãos? O rei me mandou aqui, viu? E eu vou com uma foto. O que você tem para comer? Ai, ele levou um susto, falou: olha, o negócio é o seguinte, eu não tenho nenhum pão aqui, eu só tenho um pão sagrado aqui. E aí, irmãos? Quando ele pecou, né? Ele também cumpriu, ele quis. Às vezes a gente conta uma mentira, depois a gente quer maquiar, né? A gente conta outra em cima, né? Cuidado, viu, irmãos? A palavra, né? Depois teve que falar igual da Berseba, né? Depois ele matou o homem, depois tentou mandar ele para a guerra. Nossa, que mentiraiada, né, irmãos? E olha, irmãos, eu quero falar para vocês que não vale a pena a gente pecar, né? Não vale a pena. Uma vez eu ouvi um sermão do pastor falando Davi. Davi foi perdoado, irmãos, porque ele chorou amargamente, fundo, ele era um homem sincero, quando o Natan falou: você é esse homem. Ele falou, aí caiu a ficha, né? Podia continuar como ele era do rei, podia pensar, bom, né? Sou mal, mas Davi foi até sincero. Então, irmãos,
Só que quando Davi foi lá e pegou a espada que ele tinha matado, né? O filisteu, né? O lá, Elias, né? Agora, irmãos, tem uma pessoa lá que era a gente chama de espiã, né? Não tinha? Como é que chamava essa pessoa? Hein? Como é que era o nome desse? Ele era de Saul, né? Doeg, ou Doeg seria? Não sei se... Dog é cachorro, não é. Fala Doeg, né? A Bíblia já chama de Doeg aqui, né? E Davi pensou, esse cara aí, ele vai que dedar, né? E não deu outra, né? Quando ele encontrou lá e falou assim, sabe quem que apareceu lá? Davi, o que você está perseguindo aí, sabe o que ele fez? Ele captou a espada lá. E os irmãos sabem onde Davi foi depois com aquela espada? Quem sabe? Outro erro, olha só, irmãos, por isso que a Ellen White diz que, por exemplo, Pedro, né, quando Pedro levou Jesus, a Ellen White falou que Pedro não se conhecia a si mesmo, né? Às vezes, irmão, a gente dá uns brancos, a gente faz umas burradas, né, irmão? Você fala umas bobagens, né, de vez em quando a gente pisa na bola, né, irmão? A gente não se conhece a gente mesmo. Por isso que a gente fala vigiar e orar, né? E Ellen White fala que eu devo evitar de ler, ver e ouvir tudo que surgir a pensamentos impuros. Então, irmãos, cuidado com as avenidas da alma, os olhos, né? Começa com os olhos, né? Os ouvidos, a boca, que você come, tudo as avenidas da alma, né? E Davi contou mais outra mentira. Depois ele foi lá para Gate com aquela espada, né? Para o rei de Gate. Quando chegou lá, o rei falou: nossa, meu Deus, Davi aqui, esse homem ali, está com a espada, essa espada, ele matou o nosso aqui, filisteu. E o que Davi fez? Quem sabe? Davi fez mais uma coisa errada. Quem sabe o que ele fez? Hein? Ele se fez de doido, irmão. Por isso que é bom mulher, ele começou a gravatar o chão, babar. Irmãos, olha. Por isso, irmãos, que tem um pensamento que fala assim: quando eu olho para mim e para os outros, não sei como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não sei como perder. É verdade, viu? Você tem que olhar sempre para Jesus, porque se olhar para o homem, olha o rei lá, tá vendo? Olha o pastor lá, o pastor fez. A mulher dele usa aquele cabelo, aquela roupa, também vou usar. Irmãos, leve engano, você vai para o inferno junto com os que estão fazendo coisa errada. Brinca com Deus, não, irmão. Bom, como Saul procurou voltar seus próprios homens contra Davi, que tipo de argumento ele usou? Então, lá no C, o que vocês colocaram? E os irmãos sabem, por causa de Aimeleque, o que aconteceu? Saul matou, ele matou mais 85, né? E ele foi lá em Nob, lá, mas que homem perverso, acho que Saul era um enfesado mesmo, né? Estava super enfesado, né? Estava cheio de fezes para fazer aquelas burradas que ele fez lá, né? Foi lá em Nob e matou o restante, já não chega mais, ele matou Emelec, mais 85, matou criança. Nossa, que barbada, que maldade, como as pessoas se prevaleciam do carro, né? Para fazer coisa errada. E ele usou um argumento, né? Qual foi o argumento, irmãozinho? Qual foi você? O que você colocou aí? Você, o que você respondeu? Ah, não respondeu o quê? Vocês vão se limitar a ver? Eu que estou sustentando isso. Você não tem nada que seguir esse homem aí. E pior que acreditaram, né, irmãos? E a Aimeleque ainda, né, antes de morrer, ele falou assim: mas Davi era um homem sincero, né? Ele é o genro do rei, né? Chefe da guarda, honrado em sua casa. Ixi, ele falou nós aí. Aí é que. Era um soldado mais perto da Itória. Olha só. E aí ele aumentou, né? Aí ele aumentou, né? Bem, irmãos, e o que essa história nos fala, né, sobre o caráter vingativo do rei Saul? Saul, o que ele tinha que fazer? Deixa eu ver quem que é o culpado aqui. Vou averiguar aqui, ó, né? No fundo,
ele mesmo. É, O padre era só ele. ele era o vilão, né? Só que Doeg era um cagueta, né, irmãos? A gente pode usar um termo pejorativo aí, né? Ele foi caguetar, quer ver? Primeiro pecado fez Davi, ter mentido lá. O rei mandou ele lá e tal, e ele acabou comendo os pães da proposição, que só os sacerdotes comiam, né? Segundo, né? O Doeg foi um cagueta, ele foi contar pro rei que Davi foi lá e tal, né? Veja bem, Um abismo chama outro, né? a gente vê o seguinte, ninguém nessa vida faz alguma coisa sem ter um retorno. É verdade. E aquele camarada, ele estava ali, e você percebe depois que nenhum dos soldados de Saul, mesmo sendo o Saul rei, na hora que ele mandou matar o sacerdote, nenhum quis tocar nele. Aí a gente está falando o seguinte, aquele camarada ele era um estrangeiro, não fazia parte do povo de Israel, e ele estava ali com o objetivo de tirar vantagem. Então ele viu essa oportunidade, e na hora que Saul mandou matar o sacerdote, nenhum quis matar, nenhum matou. Falou, bom, não é meu povo mesmo, não é meu povo, eu não acredito nesse Deus, para mim o sacerdote não passa de uma pessoa, então ele matou todo mundo. Então a gente percebe o seguinte, sempre tem alguém querendo tirar uma vantagem. Hoje a gente estava lendo, falando que as ciladas do inimigo são tantas que às vezes a gente acaba caindo sem perceber que está caindo. E aí é onde a gente tem que ficar esperto. Então, irmãos, cuidado quando você ouve uma notícia, viu? Quando você ouve um boato, aí cuidado, viu? Às vezes, tá vendo aquele irmão, aquele pastor, né? Cuidado, irmãos, né? Provérbio diz que aquele que ama o seu irmão encobre as suas transgressões. Então, não é que você vai deixar de falar que o seu irmão está errado, mas, tipo assim, tá vendo? É você não difamar o caráter do seu irmão. Às vezes todo mundo está sabendo do erro e a pessoa mesmo, às vezes não é bem aquilo lá, né? Você tem que ver a história primeiro. Foi o que Saul, né? Devia ter, né? Deixa eu ver quem é que está certo aí, né? Quem está mentindo, quem é quem aí, né? Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. E quantos estão no cemitério, quantos estão na cadeia, está na língua. Meu pai dizia assim, né, irmãos? A língua não tem osso, mas quebra osso. Meu pai dizia sempre esse ditado. A língua não tem osso, mas quebra osso. Então, irmãos, muito cuidado com o que a gente ouve. Esse conspirador aí, esse Doeg, foi também um cagueta, né? E tem parte nessa história toda de matança. Não seja um Doeg da vida. Não seja, ele foi coisa. E na verdade ele não estava movido pelo amor, não, né, irmãos? Infelizmente, né? Ele estava movido por talvez interesse, sei lá. Bom, Davi sabia que ele ia contar, lógico. Bom, e agora que promessa fez Davi ao filho de Emelec, né? Que conseguiu escapar da matança. Que promessa que ele fez? Você fica aqui que você vai estar salvo comigo, né? Olha, irmãos, eu acho que não vale a pena pregar, não vale a pena mentir, não vale a pena maquiar, camuflar, não vale a pena, irmãos. A Bíblia fala assim, seja o teu falar, sim, sim, não, que passa disso, você não vê uma Bíblia. Agora vem para o sacerdote Abiatar aqui na história, né? Eu acho, irmãos, que Deus exige, né? O White fala que a veracidade, né, distingue seu povo mesmo no maior perigo, né? Ainda que você tenha aqui, né, preso e tal, você tem que falar a verdade. Sim, sim, e não, né? Passar disso é de consequência maligna, né? O primeiro pecado, irmãos, a irmã White fala que foi falta de fé. Segundo engano, né? Depois aí ele juntou mais um pecado, foi para Aquis e ficou lá se fazendo louco lá, né? Doido, só para esse coisa escapou, né? Ai, que coisa, né, irmãos? E quais eram algumas das funções de Abiatar como sacerdote? Então ele era o que, irmãos, Abiatar? O que ele fazia lá? O que Abiatar fazia? Ele era um conselheiro, né? E ele oficiava também como sacerdote, né? E ele tinha uma história, né, que chamava Urim e Tumim, eram duas pedras, né, irmãos? Que depende do que Deus falava, a pedra da direita brilhava e da esquerda não, vice-versa, né? E os irmãos
sabiam que quando Davi ele se escondeu na caverna de Adulão, sabe que salmo ele escreveu? Salmo 57, viu? Quando você chegar em casa, leia esse salmo. Quando ele foi se esconder, né, de Saul nessa caverna, ele compôs o Salmo 57. Olha que interessante. Interessante, igual a gente lê. A gente fala isso para patriarcas e profetas, né? Os irmãos querem comentar aí sobre segunda? Eu achei importante aí, na hora que ele fugindo, ele não tinha tempo para nada, ele lembrou de alguma coisa importante naqueles dias para o sacerdócio, né, que era essa veste, né? Coisa mais História importante. sacerdotal que se usava, né? A coisa mais importante do sacerdote era aquilo ali. E aí está tirando isso para os nossos dias. O que nós, né? Muitas vezes nós temos alguma coisa para nós recorrer, né? Nós saímos apressados, né? Na vida, no corre do dia. É o que a irmã disse, muitas vezes nem temos tempo, né? Ali ele sentiu a necessidade que ele tinha que fugir, senão ele perder sua vida. Mas ele lembrou dessa coisa importante. Né? E nós Ele muitas era vezes saímos. zeloso, né? Zeloso de uma certa forma. Muitas Às vezes vezes, saímos. o pessoal vai para a igreja, não leva a lição, não leva a Bíblia, né? Vai de Então, qualquer muitas jeito, parece vezes- que vai no teatro, parece que vai. E até sabia que. Muitas vezes nós saímos para o trabalho, saímos para qualquer coisa, esquecemos da lição. E Por isso que oração, é oração. oração, porque se não lê, não ora. Então, o que caracterizava o sumo sacerdote ou o sacerdote era a escola, né? E ele sabia que sem ter o poder de responder as perguntas que as pessoas vinham até ele perguntar, que era, na verdade, a resposta de Deus, ele era um homem comum. E ele, como sendo um Aquela escola sacerdote, diferenciava ele, né? diferenciava ele, por exemplo, trazendo para o nosso dia de hoje. Eu sempre digo para as pessoas, se você está aplicando a maioria das suas forças nas coisas deste mundo e não aplicando nas coisas celestiais, então você está vivendo só para esse mundo. Quando Jesus voltar, você vai continuar vivendo aqui. Agora, se você, por exemplo, perde mais tempo nas coisas espirituais, como o Otto falou, mesmo na pressa, o pastor falou uma frase aqui no dia da comissão que eu não esqueci. Ele disse assim que Martim Lutero falou o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso deixar de orar. Mas hoje nós fazemos ao contrário. Bom, eu tenho muita coisa para fazer, mas hoje eu estou fazendo rápido. Você pegar o ônibus, Senão não vai dar aí tempo. tá tudo errado, viu? Então, a gente tem que procurar voltar às origens do passado. Por exemplo, se eu vou fazer muita coisa, aí é que eu preciso de mais poder de Deus. Se eu vou resolver o problema de emprego, aí é que eu preciso passar mais tempo em oração. Se eu vou gerenciar alguma coisa, eu preciso orar mais para tomar as decisões corretas. Hoje a gente faz, infelizmente, hoje o dia está cedo. Então não vou estudar lição, não vou estudar porque eu tenho que sair rápido. Leve e engano, aí que tá Aí tudo depois errado. dá tudo errado. A gente chega de noite e quer se lamentar. Não sair de casa sem a nossa escola sacerdotal na situação, né? Isso é importante. Se você puder levar um bom livro, a Bíblia, um livro que você no ônibus, né, no metrô, onde a gente folheto, viu, irmão? Não deixa de levar um folheto, viu? Vocês não sabem o que um folheto faz, viu? Podia ficar aqui contando experiências com um folheto faz. Ah, Olha, mas agora entrou mais uma história aqui. Quem era? Na terça-feira. Quem era Absalão? Filho de Davi. Irmãos, eu aprendi duas coisas até nessa lição, né? Uma, que não vale a pena pecar, e outra, que os filhos sofrem as consequências do pecado dos pais. Sabia disso? E os filhos também que se revoltar contra os pais vão sofrer também as consequências. Vocês não estão vendo como um abismo chama outro, né? Por exemplo, pai que bebe, que fuma, que é um adúltero, a família vai. Em geral, irmãos, de modo geral, quase que 100%, quase, né? É uma sequência, né, irmãos? Não tem como, né? Ainda essa semana, aí, no jornal, uma mulher dando entrevista, assim, que o filho dela matou o marido, né? Ela estava pedindo ajuda para advogar, porque tirar o filho dela na prisão, porque ele matou o pai, porque ele chegou assim, planejou matar. Ele chegou, tocou o pai que estava bêbado, batendo nela, foi lá com a faca, ia matar ela. Ele foi lá e lutando com o pai para tomar a faca do trabalho, ele matou o pai. E agora ele estava preso, ele por acidente ele estava preso, né? Então ela estava pedindo ajuda, porque ele não matou ele. Então porque o pai bebia, né?
história, né? Uma história, uma lição que ela é bonita, tem coisas bonitas. Irmãos, Sabe encerrar. cuidado, viu? Vocês pais, né? Nós avós, né? Cuidado, viu? Nosso exemplo, nossas palavras, né? Irmão White fala assim que até a nossa expressão fisionômica tem peso, viu? Olha, o jeito que eu te trato, né? Professora, né? O patrão, o empregado, tudo tem seu peso, viu, irmãos? É interessantíssimo, viu? Olha, cuidado, viu, irmãos? Cuidado que o nosso exemplo fala mais do que milhões de palavras, né? Diz um sábio que o que sois estronda tão alto que eu não posso ouvir o que você disse. É verdade, né? A mãe fala, meu filho, vai para a igreja, estuda a lição, olha culto. Mas os pais brigam, não se olham nos olhos, né? Se amam. Mas a igreja nossa, irmãos, hoje está refletindo nos lares, infelizmente. Né? Não vejo amor nos olhos dos pais, não vejo carinho, amor, né? Coisa bonita que devia caracterizar os filhos de Deus. E os filhos, irmãos, vão seguir o trilho da bezerra, como dizia o pastor Fairado, né? Os filhos vão atrás, irmãos. E aqui, irmãos, esse Absalão aqui, né? Ele estava sofrendo as consequências do pecado do pai. Os irmãos sabem qual foi o fim dele? Quem sabe? O que aconteceu com ele? Pendurado na árvore, né? Imagine a dor desse pai, né? Quando a Imaás e o Cosi, né, foram correndo para contar a história, um chegou lá e falou, olha, tá vendo? Você ouviu igual alvoroço, mas não sei o que era. O outro falou, olha, negócio que fez esse filho, pendurado lá na árvore. Davi chorou amargamente. Irmãos, olha, Davi estava enumerando os pecados dele. O filho do adultério morreu, né? Já foi uma flecha no coração dele, né? Já foi. Que mais? Ele foi amaldiçoado por si mesmo, né? Por cima, quer dizer, né? Depois, ele também teve outras consequências também, né? O que a senhora ia falar? Não, sei que a senhora ia falar alguma coisa. Veja, irmãos, não vale a pena, viu, irmãos? Olha, o irmão se deitou com a própria irmã, né? Amon e Tamar, né? Depois o Absalão matou o Amon, né? E matou o outro também, né? Como é que chamou? Esqueci o nome dele lá. Eu sei, irmãos, que, olha, Davi, nossa, quanta consequência. O pecado não vale a pena, irmãos. Sim, meu pai falava assim, 5 minutos de ira, 10 anos de cadeia. Tem pessoas que falam, você vê o tanto que Davi pecou e era segundo o coração de Deus, mas só Davi mesmo para saber quanto ele sofreu. Mas só que Ellen White falou que ele era um homem, lá no Patriarca se professa, fala isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus enquanto ele permanecia fiel. Depois do pecado ele não foi, agora só que ele se arrependeu amargamente e Deus aceitou, e Deus aceita, né, irmãos? E ele subiu a encosta chorando, mas chorando, né? Aqui também aprendi uma instrução que mesmo a pessoa lá fora, quando ele faz as coisas erradas e ele vem para a igreja, e aquilo que ele fez de errado no início, mais outro vício, ele vem para a igreja e às vezes dentro da igreja aquele próprio pecado que causou a enfermidade dele, Deus não é obrigado a curar. Ele sofre as consequências de uma vida errada, né? Consequências daquilo que ele fez. No caso de Davi também, como ela mais fala disso aí. Paulo também, Paulo queria mais algumas coisas. Deus disse para Paulo, você vai receber, às vezes com a cara que você vai tomando, você vai receber. Só que a tua salvação é séria. Então, isso que eu aprendi muito. É uma consequência do Às vezes nós dentro da igreja, às vezes nós temos um pecado que nós praticamos lá fora, depois nós ficamos na igreja, então aquela coisa se manifesta na nossa vida como uma enfermidade, e às vezes nós queremos que Deus cure. Mas Deus cura se quiser curar. Paulo mesmo. Eu tenho uma amiga, viu, irmão? Ela tem 50 anos, é uma solteirona, é a Cidinha, muito amiga minha. E ela trabalhou no INSS 30 anos. Nesses 30 anos, irmãos, né? Ela se converteu acho que um pouco mais tarde, mas nesses 30 anos ela não fazia exercício. Os irmãos sabem o que é ficar na cadeira do INSS com ar refrigerado lá, aquele ar terrível lá, né? Nossa, o ar-condicionado lá, né? E, irmãos, o que acontece com ela hoje? Ela está
Se ela não colocar o óculos, ela não enxerga, afetou terrivelmente a vista dela. Ela está com 2 hérnias de disco por causa da postura, né? Que ela ficou 30 anos sentada, não fazia exercício, não tomava sol. E ela está até com uma clínica hoje, naturalista, lá no Rio de Janeiro. Ela está tentando se libertar de 30 anos de transgressão. É um pouco difícil. Agora, se ela casar, não sei se vai casar, ela tem 50 anos já, né? Se é que ela vai casar, os filhos vão sofrer as consequências da debilidade física da mãe. E é assim, irmãos, né? Os filhos sofrem os pecados. Eu podia contar, tem pessoas na família, irmãos, que estão pagando caro, irmãos, aquilo que eles fizeram os filhos. E os filhos também vão pagar, porque Absalão, né, também, ele pagou, né, ficou pendurado na árvore. Falando sobre questão de exemplo, tem isso na minha família. Minha mãe, ela, graças a Deus, ela parou, mas ela tinha um vício do álcool. Várias vezes eu já cheguei a pegar minha mãe na rua e levar para casa no colo. E aí ela falava para mim, eu falava assim, olha, você não bebe, você não fuma. Aí eu perguntava para ela, mãe, por que a senhora faz tudo isso aí? Então, fica aquela questão, se a gente, não adianta a gente falar para uma pessoa não fazer uma coisa se ela vê a gente fazendo errado. O pai fala, não fuma, e o pai fuma, né? Graças a Deus minha mãe hoje não bebe, não fuma, ela é uma pessoa de Deus, mas fica aquilo, né? Por exemplo, com o meu filho, aqueles que têm filho, por exemplo, não fala tal coisa, mas dentro de casa ele fala. A pessoa chega na porta, meu pai mandou falar que ele não está, né? Minha mãe mandou falar que ela não está. Eu estava contando com esse canal sobre o comportamento da minha família, eu falei, olha, meu filho nunca viu eu falar nem para alguém ligar, assim, podia ser o maior problema. Ligar no celular e eu falar pro cara, você não fala que eu não posso. Eu nunca vi. Sim, não, passou disso. É de procedência maligna. Não faz mal, você tem que sofrer o dano, viu, irmãos? Não faz mal, mas. Então vamos cuidar, né? E depois tem outro, irmãos. Falou que o que foi feito em escuro ou escondido, os outros iam fazer na luz do sol. E Absalão com as concubinas lá do rei naquela época, o concubinato era uma desgraça também, né? Mas tinha isso, e olha quanta consequência, né, irmão? Meu Deus do céu, né? E Adonias, irmãos, agora vem Adonias, entra outro personagem. Quem era Adonias, irmãos? Era o 4º filho de Davi, né? E o que Adonias queria ser? Queria ser rei, montaram todo aquele aparato e tal, e aí eles chegaram para o rei e falaram, Davi, o que está acontecendo lá? Ó, vamos usurpar seu trono, né? E ele falou, espera aí, os irmãos conhecem essa história, né? O que aconteceu depois? Olha, cuidado com a tradição, né? Porque a gente até, digamos assim, a gente critica Abiatar. Por que ele foi aparentemente do lado de Adonias, né? Dá a impressão que ele estava querendo apoiar o Adonias. Mas, ele achava que, como ele era o 4º, ele tinha direito ao trono também. Na cabeça dele, eu acho que ele estava certo. Era o filho mais velho. Era. Isso da Batseba, né? A gente às vezes julga, né, irmãos? Mas que se põe no lugar da pessoa lá, né? Ele talvez tenha as razões dele, razões familiares, já teve, né? Mas olha, eu vejo isso aí, eu achei, se Abiatar agiu porque era a tradição daquele povo. É isso que eu estou falando, a gente julga mais, né? A política é terrível, na verdade isso era tudo um jogo político, né? E naquela época também não era diferente. Davi ele tinha perdido a moral do seu povo. Davi tinha caído, né? Moralmente, espiritualmente. O povo sabia que Salomão era mais um dos frutos do pecado dele. E aí tinha um monte de coisa, outro que era parente dele, Urias lá também queria ver Davi fora do reino, a família de Davi fora do reino. À tarde, irmãos, eu vou apresentar uma história da Bíblia para vocês e quero o julgamento de vocês, viu? O de Deus a gente deixa para ele. Olha, vamos terminar, né? Deixa eu ver aqui na quinta-feira para a gente terminar.
O destino de Abiatar. O que aconteceu com esse homem? Enfim, só vou terminar. O que aconteceu com Abiatar? Qual foi o fim dele? Expulsou ele de lá. Falou, você é digno de morte.